Marcelo, década de 90, eu lembro que a gente ia sempre que acontecia um fato na sociedade, fosse ele negativo ou positivo, a OAB sempre foi uma fonte pra gente, jornalística. Então, assim, a OAB sempre tida como a guardiã da Constituição, junto ao STF e tal. O que é a visão hoje que as pessoas têm da advocacia, da OAB, do direito? O que você percebe? Assim, houve uma mudança também na percepção? Leide, no meu ponto de vista, a OAB nacional ela se perdeu em alguns temas relevantes em que ela poderia ter defendido, vamos assim dizer, a cidadania, né? Em algumas questões famosas de condenações penais, ela deveria ter intervido. Em alguns excessos do judiciário lá no STF, ela deveria ter intervido. Ela acabou fazendo vista grossa por questões de ideologia dos presidentes do momento nacional, também, ali, do momento, né? etc. E ela acabou perdendo aquela força de ser uma entidade realmente combativa aos interesses da justiça. A justiça, de certa forma, acabou se tornando um pouco arredia à advocacia. E acabou existindo um certo... Ao invés de haver uma convergência, porque a justiça ela não é o magistrado, ela não é o promotor. A justiça é o conjunto do advogado, bem. Promotor, juiz, todos eles estão num pé de igualdade para o fazimento da justiça. E isso sempre foi muito claro para nós no passado, quer dizer, tem 25 anos que eu advogo, isso para mim é claríssimo. E nos dias de hoje a gente vê uma certa ideia de subserviência da advocacia em relação à magistratura, o que não pode existir, né? E uma certa, não digo aqui em Patrocínio, muito pelo contrário, aqui nós temos um relacionamento ótimo do poder público conosco. Há algumas questões lá, pontuais, que a gente precisa contornar, volta e meia, cada um na sua particularidade, um na área civil, outra na área penal, mas de uma forma geral, a advocacia, ela perdeu força, sabe? Eu acho que todas as profissões em si, porque a medicina, você percebe que o médico, ele já não é mais o médico do passado, né? Se tornou uma profissão um pouco mais comum. E com o crescimento do número de advogados, a advocacia, de certa forma, se tornou um pouco mais comum, um profissional da advocacia, e que, por sua vez, talvez tenha reduzido essa força do advogado em si, a importância do advogado em si, mas nada que não seja possível de resgate, né? A ideia da importância da advocacia.